Olá, irmãos, bom dia, graça e paz. Que bom que a gente está aqui mais esse dia para o nosso momento devocional e desde já eu quero convidar você a permanecer aqui comigo durante esse vídeo e lhe estimular a permanecer vivendo esse momento aqui devocional, fazendo esse momento devocional, para que a gente possa aprender mais, crescer mais junto, como eu já tenho falado aqui durante alguns dias. E hoje, especialmente, vamos terminar o penúltimo capítulo da carta de Tiago. A partir de amanhã já começaremos a estudar o último capítulo, que nós vamos já ter estudado aí uma carta, um livro completo da Bíblia, né? Se você ainda não havia feito essa leitura de um livro completo da Bíblia, você teve a chance de aproveitar esse momento devocional. E aí eu quero lhe convidar a, desde agora, né, a gente pensar um pouquinho juntos sobre a nossa necessidade, sobre a necessidade que nós temos de planejar a nossa vida, de viver a nossa vida com base naquilo que Deus ele tem proposto ou planejado para nós. Nós, com certeza, por diversas situações e até por uma questão de humanidade mesmo, a gente tem o costume, vamos dizer assim, ou a prática de muitas vezes fazer planos na nossa vida e depois a gente perguntar a Deus o que Deus acha sobre os nossos planos, né? Mas na verdade a gente vai aprender hoje que em tudo, até mesmo antes de planejar a nossa vida, devemos colocar diante do Senhor tudo aquilo que está no nosso coração e na nossa mente. Por isso eu quero lhe convidar a partir de então pensar um pouco comigo no final do capítulo 4 da carta de Tiago. Nós vamos pensar do versículo 13 ao versículo 17. O texto diz o seguinte: Agora prestei atenção, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade. Lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. No entanto, não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã. O que é a vossa vida? Sois como uma névoa, que aparece por um tempo e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Mas vos orgulhais da vossa arrogância. Todo orgulho como esse é maligno. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Veja, irmãos, o que aqui Tiago está apresentando para a gente aqui com esse texto. Tiago começa a falar sobre algo que é muito comum para nós, que é sobre fazer planos. Quantas vezes nós já nos planejamos, né, na nossa vida para realizar algum tipo de ação, nos planejamos acerca de alguns anseios, vamos dizer assim, algo que a gente almeja conquistar na nossa vida, por exemplo. Muitas vezes planejamos todo um ano, planejamos uma semana inteira. Fazer planos não necessariamente é algo negativo em que a gente deva deixar de fazer, na verdade. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção é o que Tiago nos mostra aqui, justamente sobre o fato de que muitas vezes nós planejamos a nossa vida, planejamos alcançar, conquistar algumas coisas na vida, fazer algumas coisas. E esquecemos de colocar Deus acima de tudo. Esquecemos de colocar o Senhor como sendo a primeira coisa dos planos que nós fazemos, né? E Tiago vai começar exatamente dizendo isso, né? Olha, preste atenção, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade. Lá passaremos o ano, negociaremos e teremos lucro. No entanto, veja aí qual é a afirmação que Tiago diz. No entanto, não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã. Irmãos, algo que a gente precisa ter muita clareza sobre a nossa vida é justamente sobre a nossa limitação. Nós somos limitados. A gente não consegue mensurar e nem dizer, né, como será o dia de amanhã. Daqui a um minuto, nenhum de nós temos o controle sobre o que acontecerá sobre a nossa vida. E por isso nos coloca, na verdade, em uma posição de extrema dependência do Senhor. E o grande problema, muitas vezes, na nossa vida é que nós planejamos determinadas situações, nós pensamos em coisas para a nossa vida e esquecemos que quem tem o controle de todas as coisas é o Senhor. Veja o que Tiago vai dizer. O que é a vossa vida? Ele vai fazer uma pergunta que vale a pena de refletir sobre ela, né? O que é a nossa vida? Tiago está apelando aqui para que tenhamos consciência do que somos. A gente estuda um livro na classe discipulado da igreja, que é de Jerry Bridges, que ele vai falar exatamente sobre quem somos, né, nossa identidade no Senhor, e ele vai dizer exatamente isso. No primeiro capítulo, ele vai dizer que somos criaturas. O fato de a gente ser criatura nos faz totalmente dependente do Criador, que é Deus. E ele vai trazer isso, deixar isso muito claro no seu livro. Ele vai dizer que
Dependemos do Senhor para nos mantermos, para se alimentar, dependemos do Senhor na questão da saúde, na capacidade mental, intelectual. Tudo é o Senhor quem provê sobre a nossa vida. Por isso, irmão, a gente não pode, em hipótese alguma, esquecer ou deixar de ter a consciência de quem somos em Deus. Somos dependentes dele, o Senhor é o nosso Criador, o Senhor é quem sustenta a nossa vida, e todos os nossos planos, tudo aquilo que a gente fizer, tem que estar baseado no que o Senhor determinou sobre a nossa vida. Tiago vai trazer essa consciência. Nós somos como uma névoa que aparece por pouco tempo e logo se dissipa. O livro de Eclesiastes, né, ele vai trazer essa ideia da vaidade, de que tudo nessa vida é vaidade, tudo é efêmero, tudo é passageiro. E é uma das maiores verdades da nossa vida, né? Que nesse tempo, o que a gente aproveita desse tempo é algo muito limitado. Nós aproveitamos o que está aqui e agora. A partir do momento que passarmos dessa vida, nada mais fará sentido. Quando chegarmos na eternidade, o que vivemos até aqui não fará sentido algum. Ou seja, tudo nessa vida aqui é passageiro, tudo nessa vida aqui é temporário. Como diz Salomão no livro de Eclesiastes, é vaidade. Tudo aqui é passageiro, é efêmero, irmãos. A gente não pode esquecer disso, inclusive a nossa própria vida. A nossa vida é como uma névoa que chega, mas logo se dissipa. Uma neblina da manhã, basta o sol bater, com a temperatura a mais que ela se dissipa. Assim é a nossa vida. Não sabemos o dia de amanhã, o que é reservado para nós, não sabemos o que nos espera no dia de amanhã, não sabemos nem necessariamente se o que planejamos vai acontecer. E o fato é que nós precisamos cada vez mais buscar o Senhor e colocar Deus como centro da nossa vida. E cumprir aqui o ensinamento ou a orientação que Tiago dá para a gente, versículo 15. Em tudo que a gente fizer, devemos dizer o seguinte: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Buscar a orientação divina para a nossa vida, buscar a direção do Senhor para nós, entender quais os planos que Deus tem para a nossa vida é extremamente necessário e essencial na nossa vida. Quando a gente vai tomar qualquer decisão na nossa vida, quando a gente vai ter qualquer tipo de planejamento na nossa vida, antes de qualquer coisa devemos buscar o Senhor, a orientação da nossa vida. Tenho muita dificuldade com algumas pessoas que começam alguma coisa na vida, geralmente isso acontece com relacionamento, né? Depois que começa o relacionamento, vai orar para pedir a confirmação do Senhor. Então, vou fazer isso aqui, vou pedir confirmação a Deus se é de fato isso que Ele quer. Mas já começa a fazer, já começa a tomar a atitude antes mesmo de ter do Senhor a confirmação e a certeza de que é a vontade de Deus. Na verdade, tudo que a gente fizer, antes mesmo de realizar qualquer coisa, precisamos buscar no Senhor a direção e a orientação sobre determinada situação na nossa vida. O Senhor é aquele que sabe sempre qual é o melhor para cada um de nós, irmãos. Por isso, não tenha medo de perguntar para Deus se é a vontade de Deus em qualquer situação da sua vida. Não tenha medo de perguntar para o Senhor se Ele quer ou não que os seus planos e os sonhos que você tem sonhado para a sua vida se realize. Porque se Deus disser que não, saiba e fique em paz, que é a melhor coisa que Deus tem preparado para você. Saiba que essa é a melhor coisa que você tem que fazer na sua vida. Abrir mão daquilo que Deus disse não e fazer aquilo que Deus tem dito sim na sua vida. Inclusive os seus maiores sonhos, os seus maiores planos. Se não for a vontade de Deus, deixe de lado. Antes de tudo, siga a orientação de Tiago. Se Deus quiser, aí você vai e faz. Tenha sempre essa consciência da sua pequenez, da sua limitação e da grandeza de Deus sobre a sua vida. Se o Senhor não quiser, nada acontecerá na sua vida. Mas se o Senhor quiser, tudo acontecerá na sua vida. E lembre-se, para Deus não há nada impossível. Não há nada que Deus não possa fazer. Por isso, se Deus quiser, descanse, que tudo vai acontecer na sua vida. É mais importante você planejar e colocar Deus como sendo o centro e a prioridade dos seus planos, do que você planejar tudo no seu coração sem esquecer de perguntar ao Senhor. Tenho certeza que o sofrimento e a espera será muito maior e bem pior do que se você colocar Deus acima de todas as coisas. Creia nisso, irmão. Não tenha dúvida. Veja o que Tiago vai dizer que a arrogância da nossa vida, né? Quando nós vivemos a nossa vida em arrogância, sem colocar Deus como sendo o centro da nossa vida e baseamos todo o nosso planejamento no nosso próprio coração, Tiago vai dizer que isso é do maligno. Ele vai dizer que isso não é de Deus para a nossa vida.
Por isso precisamos ter muito cuidado. E a partir de agora, como você sabe que tem que ir buscar a orientação do Senhor, a palavra de Tiago é muito mais real agora e verdadeira para a nossa vida, quando diz o seguinte: aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Se a partir de agora você planeja a sua vida sem consultar a Deus, se você faz planos na sua vida sem perguntar qual é a vontade de Deus sobre isso, você está cometendo um pecado. Você não está mais seguindo a vontade do Senhor. Então, não esqueça disso. Busque o Senhor, queira viver a vontade de Deus para a sua vida. E quando fizer qualquer plano na sua vida, não esqueça de perguntar para Deus se é isso que Ele quer que você faça. Não esqueça de colocar diante do Senhor os planos da sua vida. Porque para Deus, não há nada impossível, creia nisso. E o Senhor sempre saberá qual é o melhor para a nossa vida. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Deus, por esse dia. Muito obrigado, Deus, porque mais uma vez o Senhor nos dá a chance de poder aprender da Tua Palavra. Que o Senhor não nos deixe esquecer que o controle da nossa vida está no Senhor. Não nos deixe esquecer, ó Deus, que tudo que a nossa vida, que venha a existir, que venha a acontecer na nossa vida, que venhamos a fazer, tudo isso tem que ser uma determinação do Senhor, tudo isso tem que estar debaixo da orientação do Senhor. Por isso pedimos, ó Pai, que o Senhor nos dê um coração sensível a ouvir Tua voz, para que tudo aquilo que viemos a planejar, tudo aquilo que viemos a fazer, seja de acordo com a Tua vontade. Que nada que venha do nosso coração prospere, Deus, mas que tudo que venha do coração do Senhor para a nossa vida seja mais importante para nós. Nos ajude a ter a sensibilidade de buscar o Senhor antes de todas as coisas, de buscar o Senhor antes de qualquer planejamento da nossa vida. Que o Senhor seja a direção, que o Senhor seja, Pai, a base de todas as coisas, que o Senhor seja o caminho que devemos percorrer na nossa vida. Que o Senhor nunca deixe a gente esquecer disso. Que o Senhor seja o centro da nossa vida, Pai. Nos dá esse dia na Tua presença, debaixo da Tua graça. Que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos leve em paz, nos traga em paz para a nossa casa quando sairmos. Se passarmos o dia em casa, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos dê provisão, livramento, cuidado. Em todas as situações que possamos perceber o cuidado do Senhor sobre a nossa vida, Pai. Que o Senhor permaneça com a Tua poderosa mão sobre cada um de nós. Acima de tudo, trazendo paz ao nosso coração, tirando do nosso coração toda dúvida, tirando do nosso coração, ó Deus, toda angústia. Que o Senhor nos faça firmes e fortes, baseados no propósito que o Senhor tem para cada um de nós. É assim que nós oramos, Pai, que eu oro confiado no Senhor, colocando a vida dessa pessoa que ouve nesse momento essa oração. Que você possa visitar esse coração e estar com a Tua mão estendida sobre essa vida, Pai. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão. Fique agora com a música para você refletir um pouquinho. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Que nada lhe falte, que a provisão do Senhor Jesus abençoe a sua vida assim. Deus te abençoe. Tenha um excelente dia. Até amanhã. Todo mundo quer saber, todo mundo corre atrás de se programar pra não sofrer. Será que todos se esqueceram que o amanhã não cabe a nós, se ele já está nas mãos de Deus? Só me resta descansar, pois Deus ainda no controle está.